Vamos lá, nosso texto bíblico. Abriu aí, onde era mesmo que eu tinha falado? Povo atento, né, gente? Muito bom. 1 João capítulo 2, vamos ler versículo 12, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém? Leitura do texto. A temática que eu quero trazer é fases do desenvolvimento espiritual. Domingo passado falamos um pouco, de fazer discípulo, de ser discípulo. Se a gente pensar na vida humana, nós temos as nossas fases, A fase infantil, que é uma fase maravilhosa e a gente não sabe. Se a gente pudesse, não devíamos sair nunca dela, Coisa maravilhosa estar debaixo dos braços do pai, dos cuidados dos pais, Aí depois vem a fase da juventude, de jovem, que a gente, quando é criança, fica doido para se tornar jovem, Andrés? E não sabe de algumas coisinhas que vão acontecer na nossa vida. Depois dos 18, algumas responsabilidades, mas também é importante, é uma outra fase da vida. Também a vida adulta, e a fase do idoso. São fases da vida. Então, a vida humana é assim, nós passamos por essas fases. E o texto aqui, ele está falando também de fases: filhinhos, jovens e pais. Esse texto é interessante, talvez foi um dos textos que eu mais ouvi em cultos de jovem, para aplicar para os jovens. Jovem, vocês são fortes. Mas, na verdade, o texto não está falando de idade biológica, está falando aqui de fases espirituais. Está falando do desenvolvimento espiritual, dessas fases espirituais que a gente vai ter. E isso é interessante porque se a gente pensar, filhinhos, jovens e pais, a gente já vai meditar sobre cada uma delas daqui a pouquinho, mas é interessante a gente pensar no aspecto espiritual, porque a vida também, além das fases infantil, jovem, adulto e idoso, nós podemos pensar nas áreas física. Quem aqui está cuidando do seu físico? Não vou olhar. Quem está cuidando da saúde física? Temos que cuidar ou não temos, gente? Verdade? Então, a área física, temos também a área emocional, ok? Temos que cuidar do nosso lado emocional, sim ou não? Às vezes passamos situações e mais situações, e é uma área tão delicada porque a gente não vê. Eu sempre que vou conversar com uma pessoa, eu uso um exemplo muito simples, talvez até bobo, mas eu acho engraçado assim, que quando a gente, está andando na rua, ou está fazendo alguma coisa, tropeçou, aí você quebrou a perna, a gente vai correndo para o médico para poder engessar e colar aquela perna, não é assim? Você não fica lá orando: Senhor, ajuda, eu repreendo agora todo esse negócio quebrado, cola agora. A pessoa vai ela nem vem conversar com a gente, ela vai direto para o médico. Mas quando é uma coisa emocional, a gente fica assim: não deve ser outra. Você não aceita, não é assim? A gente tem um tabu de entender que nós somos seres físicos, temos o nosso lado físico, que aliás, como é que se cuida do físico, gente? Deixa eu ouvir em alto e bom som, para que os anjos ouçam. O que é que a gente tem que fazer para cuidar do físico? Não vou repetir, vocês já entenderam. Então, o lado físico, o lado emocional, temos. Pode ter, a vida espiritual vai ajudar, sem dúvida, mas pode ter situações que eu preciso, sim, de um apoio, de um profissional, tratar minhas questões emocionais. Nós precisamos muito estar cuidando das questões emocionais. A outra área da vida, a área social, relacionamentos. Às vezes você vê uma pessoa, ela pode estar cuidando do físico, estar cuidando das emoções, pensando nela, mas no sentido de interação social é aquele absurdo. Às vezes um excelente profissional, acontece isso muito em empresas, quando a pessoa
ele está lá num certo setor, e aí ele trabalhando, ele é promovido, ele vira líder, né, o coordenador de uma equipe, e aí ele não sabe se relacionar, aí vai ter toda aquela dificuldade de lidar com as pessoas. Então a área social é outra coisa muito importante que a gente precisa tratar. Acabamos de apresentar aqui membros, né? Ou seja, nós estamos como comunidade. E ser família de Deus, povo de Deus aqui na terra, não significa que a gente é perfeito. Significa que a gente reconhece que Jesus é o centro e a gente quer caminhar com Ele como nosso modelo. Amém, gente? Então, a área física, a área emocional, a área social, mas o texto aqui está nos chamando para olhar para uma outra área, a área espiritual, que também nós negligenciamos. Talvez você vai dizer, eu estou vindo aqui direto, todo domingo, ok. Eu digo nós no sentido mais geral. Uma área que a gente deixa. A gente cuida do físico, cuida das emoções, da vida social, uma pessoa de sucesso, tudo. Mas tem algo em nós, que é a questão da espiritualidade. Eu poderia citar muitas coisas, muitos exemplos aqui, comprovados, né, em todas as culturas. Você pode ir em qualquer cultura, inclusive índios, né, fora da vida em civilização aqui, eles estão buscando uma divindade, eles têm uma espiritualidade. Há um anseio em nós, como diz um texto em Eclesiastes 3:11, que Deus colocou em nós um anseio pela eternidade. Então, se nós somos criados por Deus, essa é uma questão, nós precisamos desse contato com Deus. Então, o texto aqui está nos chamando a atenção para o cuidado da vida espiritual. Amém, gente? Então, nós vamos olhar quais são essas fases que o texto está nos apontando aqui, chamada de filhinhos, jovens e pais. A primeira delas, a fase filhinhos. Primeiramente, no livro aqui de João, ele usa esse termo para dois grupos. O primeiro grupo, no versículo 1 desse capítulo, que nós não lemos agora, ele aplica no sentido geral. Ele fala filhinhos, aplicando para todos os cristãos, todos os discípulos. Isso significa que toda pessoa que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, toda pessoa que quer andar em Cristo, quer viver a espiritualidade em Jesus, ela se torna esse filhinho, uma criança espiritual, um novo na fé. Então, primeiramente, ele aplica a todos, guarda isso. Então, isso significa que, independente de você já viver como jovem e pai espiritual, você vai continuar sendo um filhinho. Primeiramente, então, ele aplica a todos, ok, gente? Guardado? Todos nós sempre seremos na presença do Senhor um filhinho. Mas ele também aplica aqui num sentido mais específico, no versículo 12 que nós lemos. E diz aí na sua Bíblia, olha comigo, fala que eles tiveram os pecados perdoados, graças ao nome de Jesus. O que significa então esse negócio de pecados perdoados? Significa que essas pessoas entenderam que são seres criados por Deus, perfeitos, livres, mas seres que foram separados de Deus por seus pecados. Que vivemos distantes do nosso Criador, do nosso Pai. É aquilo que a Bíblia chama de conversão, de novo nascimento. O texto está dizendo aqui que essa fase espiritual de filhinhos é para todas aquelas pessoas que já se reconciliaram com Deus, todas aquelas pessoas que confessaram que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Não está falando de ter uma religião, de ser dessa ou daquela igreja, está falando de pessoas que reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador. Inclusive o próprio texto está dizendo, tiveram os pecados perdoados graças ao nome de Jesus. A forma de se alcançar esse perdão é via Jesus Cristo, é através daquilo que Jesus Cristo fez. Está entendendo, gente? Está claro? Está escuro? Está claro? Está mesmo, né? Então, tiveram os pecados perdoados graças ao nome de Jesus, pela obra que Jesus fez, aquilo que Jesus fez por nós. Isso nos permite nos relacionar com Deus livremente. O que Jesus fez por nós. Nessa época de Páscoa, e nós estamos há 2 semanas, né? Do nosso musical de Páscoa, 3 para o nosso musical de Páscoa. É interessante,
Se a gente pensar nisso, desses que tiveram os pecados perdoados graças ao nome de Jesus, tem hora que eu fico me perguntando o que nos leva, né, a não querer receber isso de Jesus. Muitas vezes, é verdade, são as confusões religiosas, as coisas que nos apresentam, que nos atrapalham. Mas deixa eu trazer um exemplo para você. Quem já comprou ou ainda está nesse pensamento, né, daquele ovo de Páscoa? Já comprou um ovo de Páscoa para sua amada, para o seu filhinho querido? Aí, já comprou? Quem já comprou? Ok, uma pessoa, os outros ninguém. Aí você pega esse... comprou aquele ovo de Páscoa, tá caro, essa tá mais consciente. Deixa eu falar uma coisa ruim para você. Quem ainda não comprou, não seja mal influenciado por mim, fica à vontade, vai lá, come seu ovo de Páscoa à vontade, tá bom? Mas só quero te fazer uma coisa interessante, que chega na época de Páscoa, a gente paga 10 vezes mais, né, pelo chocolate, só porque ele está no formato de ovo, né? Você podia ter comprado em várias barras. Então, assim, aí o que atrai? É exatamente essa questão do momento, né, da festividade, da Páscoa. Fica à vontade, vai de sã consciência, assim, né? Sã não é uma consciência meio nebulosa, mas vá lá, coma seu ovo de Páscoa à vontade, ou espera um pouquinho para comprar. Mas é interessante esse esforço que a gente faz, né, para ir lá comprar aquele ovo de Páscoa, porque a gente quer desfrutar desse momento. E o texto aqui está nos dizendo, olha, que nós recebemos esse perdão graças ao nome de Jesus, mas nós precisamos receber isso. Qual o esforço que você tem que fazer? Crer em Jesus. Arrepender é reconhecer que eu, como um ser humano, não sou autossuficiente. Eu, como ser humano, não sou autossuficiente. Por mais capaz que eu seja, por todas as minhas habilidades, o arrependimento é quando eu, ser humano, reconheço que eu não sou autossuficiente, que eu não posso viver sem Deus e sem o seu povo, sem os nossos irmãos em fé. Me arrepender, mas não basta somente se arrepender, eu me arrependo, ou seja, eu reconheço que eu não sou autossuficiente, mas não para por aí. A conversão envolve arrependimento, mas também a fé, que é entender o seguinte: eu reconheço que eu não sou autossuficiente, que eu preciso de Deus, mas tem mais. Eu sei, eu creio e eu experimentei que Jesus fez de tudo por mim, morreu, pagou por todos os meus pecados e agora eu posso desfrutar de uma vida plena na sua presença através daquilo que Ele fez por mim. Isso é crer, é o receber. Fé é isso, é dar uma resposta, é querer desfrutar. Amém. É água, gente, isso é um bom sinal, é ecologia. Amém, gente? Os filhinhos tiveram o quê? Os pecados perdoados, graças ao nome de Jesus. Então você precisa receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Dizer: Senhor, eu te confesso como meu Senhor, eu te recebo na minha vida, eu quero que o Senhor se revele a mim, eu quero ter uma experiência real e pessoal contigo. Eu não quero fazer parte da igreja, como tivemos aqui o pessoal à frente, porque meu amigo vai, minha família vai. Não, eu quero fazer parte porque eu reconheço que só Tu és o Senhor e Salvador. Outra coisa interessante é a palavra do original, a palavra grega, né? O Novo Testamento está em grego. A palavra que aparece aqui para filhinhos é teknia, e ela tem a ideia de parentesco, ou seja, alguém que foi gerado pelo pai. Então o filhinho é essa pessoa que foi gerada por Jesus, porque quando você crê em Jesus Cristo, o que acontece? O Espírito Santo ele tem o papel da mãe, que é aquela que nos gera espiritualmente. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Por isso você vê muitas pessoas, mesmo religiosas, mas não nasceram de novo, porque quem faz nascer de novo não é a religião, é o Espírito Santo. É Ele que nos gera, é Ele que nos transforma. Tá claro, gente? Então, os filhinhos aqui são esses gerados pelo Pai. E aí, só para a gente fazer um paralelo e entender mais esse texto, lá em João, também do apóstolo João, agora no Evangelho, capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que o receberam quem? Jesus,
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ok? Então, tecnia, esse filhinho é alguém gerado por Deus, gerado pelo Espírito Santo. Isso é o que a Bíblia chama de novo nascimento. E tem mais, o texto vai falar agora no versículo 14, então vemos o versículo 12, e no versículo 14, ele diz dessa fase espiritual que os filhinhos são aqueles que conhecem o Pai. Antes ele diz que tiveram os pecados perdoados, correto? Graças ao nome de Jesus. E aqui no versículo 14 ele está dizendo que os filhinhos conhecem o Pai. E a palavra grega também para aqui é paidia, que é a criança menor, subordinada ao pai. Então qual é esse conhecimento aqui? É uma pessoa que passa agora a se submeter às orientações do céu. Eu falei antes da pessoa autossuficiente. O que é a vida humana sem Deus? É eu viver conforme os meus preceitos, conforme o meu achômetro. Eu acho que é isso, eu vou e faço, ok? E o que é viver com Deus? É eu me voltar agora e dizer: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Como é que eu devo me comportar como um marido, como uma esposa, como um profissional, como um ser humano? E isso a gente aprende onde? Na igreja? Não. Na Bíblia Sagrada, na Escritura Sagrada. Claro que a igreja deve ser essa agência que ensina a Bíblia, né? Paidia, aquele que se submete. Ser um filhinho é alguém que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e diz por espontânea vontade, livre e espontânea vontade: eu quero te servir, Senhor. Jesus não chama ninguém de forma obrigatória. O amor dele é derramado e espalhado para todos nós. Todos nós aqui temos o amor de Cristo disponível a todos nós. E o que você faz com isso? Aí é a sua decisão, é o que você vai fazer com o ovo de Páscoa, né? E aí, para a gente entender mais ainda sobre esse filhinho que conhece o Pai, no versículo 3, ele diz exatamente isso: sabem a quem deve se submeter, não aos falsos mestres. O que estava acontecendo aqui em João, gente? Você tinha a igreja fundada pelos apóstolos, mas você tinha também muitos outros líderes chegando e ensinando umas outras coisas, outros ensinamentos. Então, como que eu posso saber se eu estou me submetendo a Cristo? Veja o conhecimento da Bíblia que a gente tem. O que você tem aprendido ou ouvido, mesmo nas redes sociais, nas igrejas, questione. Olha o que eu vou dizer aqui. Questione. Questione o que você está ouvindo aqui, inclusive. Vamos ver se realmente é o texto bíblico. Vamos entender isso. Saber a quem deve se submeter. Lá no versículo 3, por exemplo, desse mesmo capítulo, que a gente não leu, mas só para explicar melhor o contexto aqui, ele diz: se vocês me conhecem, obedecem aos meus mandamentos. Então, o que é essa submissão, ou esse conhecimento? Como eu sei se eu conheço a Deus? Obedecendo aos seus mandamentos. Não é simples? Como que você olha, né, um filho, diz: esse aqui é o meu filho, ele é seu filho biológico, Samuel, filho do Rogério. Você pode ser um filho de Deus, né, uma criatura criado por Deus, filho biológico, mas pode não se submeter a Deus, pode não querer andar com Deus. Imagina se o Rogério, se o Samuel, por exemplo, não quisesse de jeito nenhum seguir as orientações do seu pai, dos seus pais, né? Ele seria filho, biologicamente, né, criado, mas não submetido aos seus pais. Então, assim somos nós, pensando espiritualmente. Nós somos sim criados por Deus, filhos de Deus, mas nós precisamos dar um passo além, dizer: Pai, esse direito de chamar Deus de Pai, Jesus Cristo nos dá isso. Eu quero te obedecer, eu quero andar contigo, eu quero viver a tua vontade. Você não é órfão, você tem um Pai, você tem um Deus que anda contigo, que te ajuda. A Miriam contou o testemunho aqui, né, lá com seus 15, 16 anos. Eu vou orar ao meu Deus, ao meu Pai. Ele é o Senhor, o Criador de tudo, mas eu posso chamá-lo de Pai. Eu sou um filhinho, uma criança na fé. Amém, gente?
e eu vou pedir a ajuda dele, eu vou falar com ele dos meus sentimentos, da minha realidade. Muitas vezes na vida biológica, né, hoje em dia mudou bastante, ainda bem, né? Mas os filhos não tinham muita liberdade, né, de tratar certos assuntos com os pais. Os pais também não tinham aquela coragem de conversar certos assuntos com os filhos, né? Se a gente pegar épocas antigas, por exemplo, certos assuntos eram tabus. Mas a gente pode, em Deus, abrir o nosso coração completamente para o Senhor, falar de tudo, falar o que a gente sente. A gente pode falar até quando a gente está com raiva, até quando o seu time perde. Aí você fica lá derrotado, mas meu time não ganha, né? Você pode falar, André, você pode falar com Deus: Senhor, estou chateado. Hoje é o dia das garrafinhas, né? Amém, gente? Filhinhos tiveram seus pecados perdoados, ou seja, reconheceram Jesus como seu Senhor. Não carregue culpa, você não precisa carregar peso nenhum. Você não precisa carregar os seus próprios erros. Por quê? Porque Jesus pagou por cada um deles. Nós podemos desfrutar do que Ele conquistou por nós, com alto preço, dando a sua vida por nós. Essa é a primeira fase espiritual, lembrando que independente do tempo que a gente vai ter de caminhada, como o texto bíblico nos diz, nós sempre seremos esses filhinhos de Deus. Amém? Então comigo, sim ou não? A segunda fase espiritual colocada aqui para nós, chama de jovens. Jovens, o versículo 14 diz assim: vocês são fortes, a palavra permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Então fala 3 características aqui dos jovens, espiritualmente falando: fortes, a palavra permanece, e venceram o maligno. Pensar aqui na palavra permanece. Deixa eu fazer um paralelo para te explicar. Lá em Mateus 13, na parábola do semeador, diz que a semente foi semeada em alguns terrenos, né? E um daqueles terrenos, que era um terreno superficial, né? Pedregoso, ali até a semente caia por cima, vem o maligno e rouba aquela palavra, aquela semente. Então, faz o paralelo para a gente entender aqui. E aqui está dizendo que o jovem espiritualmente é aquele que a palavra de Deus permaneceu nele e ele venceu o maligno. Ou seja, a palavra foi semeada e produziu frutos em nossas vidas, em nossos corações. Veio dificuldades, veio luta, e o maligno não conseguiu roubar de nós aquilo que Jesus nos deu, aquilo que o Espírito Santo plantou em nosso interior. Amém, gente? Então, jovens fortes, a palavra permanece, e venceram o maligno por isso, porque essa palavra permanece em você. Pensando também no contexto de João, onde estava tendo muitos falsos mestres, ensinos diferentes da Bíblia, eles resistiram àqueles ensinos falsos e continuaram permanecendo firmes naquilo que a palavra estava dizendo. Se você fizer uma comparação com a outra fase, que é a primeira do filhinho, o filhinho ele vai ser mais vulnerável, porque ele está começando na caminhada. E aí de repente ele está começando a andar na fé, e aí ele vai vendo situações que pode balançar ele. Vem lutas, dificuldades. Aí ele de repente começou a participar da igreja, é aquele negócio, aí ele sai com os amigos, e aí vem logo aquelas piadas, né, que agora chamam de bullying e tudo mais. Ah, então agora você virou crentinho? No meu tempo chamava de, você passou para a lei de crente. O pessoal saía na rua, eu não podia sair na rua, porque eles me pegavam pelo braço, literalmente, não estou exagerando não. Me pegavam pelo braço e queria tirar satisfação comigo. Então quer dizer que agora você passou para a lei de crente, e nem na igreja eu estava ainda, só para vocês terem ideia. Mas os boatos surgiram, né, porque era de uma certa forma conhecido naquela cidadezinha. Então ali as pessoas vinham tirar a satisfação, porque agora eu estou indo, passei para a lei de crente, como eles chamaram. O jovem aqui é essa pessoa que já resistiu isso. Fala, não, você não está entendendo. Aí eles vinham comigo e falavam assim, então agora você não pode mais isso, não pode aquilo. Eu falava, não, eu posso todas as coisas. A diferença é que agora eu tenho o poder de dizer, não, eu não quero isso. Aí eles ficavam com mais raiva de mim, e aí o negócio continuava assim, né? Simples. O jovem aqui é aquele que permanece.
aquele que vai resistindo. Mas não só são lutas espirituais, lutas também em outros sentidos. Você imagina o seguinte, aí você começa a andar com Deus, entende, né, que Ele é o Senhor, que Ele tem um propósito na sua vida, aí você começa, a Miriam contou um testemunho, né, onde Deus abriu uma porta. Você imagina o contrário, quando você estava lá andando com Deus e de repente sua vida financeira, por exemplo, você enfrenta um deserto. E aí vem aqueles questionamentos na nossa cabeça e aquelas falsas teologias, né, aqueles falsos ensinos que vêm dizendo assim, inclusive questionaram Jesus. Mas se você é cristão, é servo de Deus, filho de Deus, por que está te acontecendo isso? Já passaram por situações assim? Você tem fé? Cadê sua fé? Cadê seu Deus? Jesus, o próprio Jesus, quando estava na cruz, as pessoas que Ele curou, fez milagres e até ressuscitou, foram as pessoas que foram lá para Ele. Mas você não curou tantos? Desce daí agora se você pode. Eles não entendiam que se Jesus descesse daquela cruz, Ele não ia poder nos oferecer a salvação, o amor dEle para toda a eternidade. Jovem aqui é aquele que permanece na fé, se tornou forte por isso, passou tribulações, dificuldades, lutas, tentações. Somos imperfeitos, sim, vivemos num mundo de lutas, sim, mas permanecendo em Cristo, a sua palavra vai permanecendo em nós, e a gente vai sendo fortalecido, de fé em fé, de glória em glória. Por isso que diz que o cristão não vive por vista, e sim pela fé. A gente vai sendo fortalecido no Senhor, de acordo com a nossa caminhada. Amém, gente? Eu não sei se você já está nessa fase, né? Já resistiu a algumas lutas, dificuldades, já veio a batalha tentando te derrubar, tentando te fazer negar a Deus, e você permanece ali firme. Pode vir dificuldade na saúde, na finança, vir dificuldade por todo lado, perseguição religiosa, mas a gente entende e sabe quem é Jesus Cristo. A paz que nós temos nele, ninguém pode roubar. A experiência que nós temos em Cristo, ninguém pode roubar. Amém, queridos? E a outra fase, para não demorar muito, é a fase de paz, colocada aqui como paz, versículo 13 e 14. E é interessante porque os dois versículos, ele repete a mesma coisa. Ele diz o seguinte: vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Só fala isso sobre os pais. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Desde o princípio está mostrando então que são pessoas que já têm um tempo maior de caminhada. Não é aquele que começou, que está num ano, ou o jovem que já está em mais alguns anos, mas aquele que já está mais adulto de caminhada, já tem um tempo que caminha na fé. É nesse sentido, por isso que desde o princípio, olha, já faz tempo que vocês conhecem o Senhor, já faz tempo que vocês conhecem a Escritura Sagrada, já faz tempo que vocês estão andando com Deus. É tipo assim, aquela pessoa que já passou por muitas situações na vida. Falamos dos jovens que se tornou forte porque resistiram. Pode saber que vai ter aquele momento que a gente vai enfrentar aquele deserto. O jovem é aquele que passou dessa fase, e os pais já passou por muitas outras dessas fases. Aí você passa luta aqui, luta acolá. Eu me lembro da Zalita, né, aquela senhora, os mais antigos vão saber, de 96, 97 anos, que ela partiu. E ela sempre dizia, olha, já falando de questões de governos, né, dessas mudanças, situações no mundo. Imagina uma pessoa, né, com seus 96 anos, 97 anos, ela já passou muitas situações, né, guerras, tantas coisas. Fala, já passei muitas coisas, mas Deus continua no controle. Deus sempre esteve no controle. O pai aqui é isso. É aquela pessoa que já tem uma caminhada de fé mais longa, já está andando com Deus há mais tempo. Já passou dificuldade emocional, situações físicas, problemas de relacionamento, mas eles sabem que Deus continua sendo Deus. O governo muda, governo entra, governo sai, Deus continua sendo Deus. Passa aquela fase de bonança na finança, outras fases meio difíceis, e eles sabem, Deus continua sendo Deus. Passa aquelas fases que a gente enfrenta uns apertos na saúde, que a gente pensa até que vai para a glória, e a gente sabe que Deus
continua sendo Deus. Passa aquelas fases na vida de muita aflição interior, questões emocionais, que a gente parece que não encontra força em nós, em nada, para prosseguir. Mas lá no fundo tem algo que a Bíblia fala que é o Espírito Santo que flui em nós. E a gente diz, Deus continua sendo Deus. Paz é aquela fase espiritual que a gente já levou vários sulavancos, várias pancadas na vida. Mas não tem jeito, lá no fundo a gente continua dizendo, como aquela música do Baruch, né? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Deus continua sendo Deus. Você está enfrentando uma dificuldade na enfermidade, nas finanças, nas emoções, nos relacionamentos, ou até na sua fé, lembra que Deus continua sendo Deus, e não somente isso, Ele continua contigo, Ele continua com você. Amém, gente? Pais espirituais, então, são essas pessoas que passaram muitas dessas dificuldades. E é interessante também a gente olhar para a palavra no original aqui, a palavra grega, pater, que tem o sentido de um antepassado, de um gerador, de um cuidador. Preste atenção nisso, que agora é diferente. O pai, essa fase espiritual, não somente é alguém que já tem caminhado uma longa trajetória de fé, resistido tantas situações difíceis, mas alguém que também passa agora a cuidar de outros e a gerar outros, porque quem é pai, eu não sou pai biologicamente, né? Pai gera filhos. É isso que a palavra pater quer dizer aqui. Pai é aquele que gera filhos. E o que isso nos mostra então, gente? Qual o ensino que a gente vê aqui? Na nossa vida espiritual, você passa da fase de filhinhos, de ter essa experiência com Jesus Cristo, esse conhecimento de Jesus Cristo. Você passa para a fase de jovens, onde você aprende a resistir e a crescer espiritualmente. E a gente passa para essa fase de pais espirituais, onde a gente já tem muito mais experiência e agora também é uma pessoa que leva o amor de Cristo a outras pessoas. Leva o amor de Cristo a outras pessoas, se torna um canal de Deus. Não somente ser abençoado, mas se tornar uma bênção para outras pessoas. Não somente congregar, fazer parte da igreja, ser um membro do corpo de Cristo, mas um discípulo, o que ouvimos domingo passado, dando continuidade, é aquele que faz discípulos. Por quê? Porque aquilo que está dentro de nós é muito poderoso para ficar trancafiado aqui. A gente não consegue se calar, a gente não consegue esconder. Jesus deu esse exemplo. Ninguém acende, a lamparina, a luz, para deixar ela escondida. Entende isso? Pais, quem sabe a gente tem caminhado já um longo tempo com Jesus, na fé, mas tem faltado essa fase, essa característica de também gerar, levar Cristo às pessoas. Elas precisam saber que elas têm um Deus, que elas têm um Senhor, que elas têm um Pai. E as pessoas confundem muito com religião. Elas precisam saber, porque pai, como a Miriam colocou aqui no meio, se preocupa com seus filhos, se preocupa desde criancinha. Pai é aquele que gera e aquele que cuida. Nós precisamos, se já estamos nessa caminhada com o Senhor há mais tempo, resistindo, permanecendo, precisamos nos dispor agora, nos dispor nas mãos do Senhor para também ajudar outras pessoas a seguir essa trajetória de fé, porque Deus tem uma obra na vida daquela pessoa também. Amém, gente? Estão comigo, sim ou não? E isso, fazendo um paralelo também, lá em Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo, falando para a cidade de Gálatas, fala que ele estava sentindo dores de parto. Olha que interessante. Então ele estava pregando naquela região, e ele diz que ele estava sentindo dores de parto, ou seja, ele estava vendo filhos espirituais nascerem naquele lugar, através do seu ministério, através do seu serviço ali. Eu não sei em que fase nós estamos,
independente de qualquer estágio espiritual que a gente esteja, eu falei no início que nós todos sempre seremos filhinhos, pessoas nas mãos do Senhor, cuidados pelo Senhor. Amém, gente? Vamos viver, valorizar a nossa vida espiritual. Não deixe o lado espiritual, de buscar na oração, de colocar Deus em primeiro lugar, de buscar crescer espiritualmente, e passar por essas fases de filhinhos, de jovens, de pais, e sempre ser também esse filhinhos nas mãos do Senhor. Amém?